Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos vendo as bondades, as misericórdias do Senhor e o quanto Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos que o Velho Testamento serviu para preparar o mundo para a vinda do Senhor Jesus. O Velho Testamento preparou o mundo para a vinda do Senhor Jesus. O Novo Testamento serve para registrar o resultado dele ter vindo. O Novo Testamento é o resultado de Jesus ter vindo, o cumprimento das promessas dele para as nossas vidas e por ele ter vivido nesse mundo e nos deu a oportunidade de termos verdadeiramente um encontro com ele. Nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 18 e 19. Isaías 29, versículo 18 e 19. Assim como o mundo foi preparado para a vinda do Senhor Jesus, muitas coisas também foram escritas para que nós nos orientássemos hoje. E quando nós olhamos como que foi o amor de Deus, já nesse texto de Isaías, o amor de Deus por cada um que viria a crer naquele que foi prometido, naquele que foi enviado. E a palavra do Senhor diz assim, Isaías 29, versículo 18 e 19. E naqueles dias os surdos ouvirão a palavra do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. Os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Curva sua cabeça por um instante, querido Deus e amado Pai. Senhor, é somente a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu carinho, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Criador dos céus e da terra, o Senhor conhece o homem, ó Pai, e o Senhor discerne os pensamentos, as intenções, o coração do homem está diante de Ti aberto, não há nada, ó Pai, oculto aos Teus olhos. E se estamos aqui, é somente pela Tua vontade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Pai, tão grande, que enviou o Seu Filho para nos resgatar desse mundo de perdição que aí se encontra. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós bendizemos, ó Pai, o Teu santo nome, porque só o Senhor é santo, é justo e é digno de honra, glória e louvor. Abra, Senhor, é o que Te pedimos nessa noite, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Prepara, Senhor, o nosso coração para entendermos a Tua palavra e faça, Senhor, a Tua obra
no coração de cada um que aqui se encontra e daqueles, Senhor, que estão nos ouvindo pela internet. Alcance, Senhor, as vidas que o Senhor tem planos, que o Senhor tem sonhos, e que cada vez nós venhamos a diminuir e o Senhor venha a crescer, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. E naqueles dias os surdos ouvirão a palavra do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão. Os olhos dos cegos e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Quando nós vimos a Bíblia falando, sempre está falando de cegueira, a gente tem que parar um tiquinho e pensar: cegueira é doença? Não, cegueira é morte. Morte dos olhos, morte da visão. E muitos que enxergam são cegos, não conseguem ver, estão com os olhos aí até enxergando as coisas do mundo, mas estão cegos para as coisas de Deus. Cegueira completa. Quando nós pegamos o livro de Mateus, e nós vamos acompanhando o livro de Mateus ali até o capítulo 8, feito eu estou fazendo uma varredura novamente no livro de Mateus. Já vou lendo ele ali devagarzinho, prestando atenção. A gente vai vendo todas as coisas que o Senhor foi fazendo ali até o capítulo 8. Ele foi mostrando coisas incríveis ali para os discípulos. Reuniu, mostrou tudo ali que ele tinha feito, e no capítulo 8 em diante ele começa a mostrar, por exemplo, o que ele veio fazer nesse mundo. Ali ele cumpriu tudo isso que Isaías aqui está falando. Deu vista aos cegos, curou os coxos, ressuscitou mortos, limpou os leprosos, e aos pobres pregou-se o Evangelho. Mas o Senhor ali, Ele está mostrando agora para os seus discípulos, para eles aprenderem na prática qual era a missão dele, o que ele veio fazer nesse mundo. E muitas das vezes, meu irmão, hoje nós temos tudo isso escrito para nós, mas continuamos cegos, não entendemos. E a última coisa que o Senhor fez ali, antes dele enviar os 12, ele ressuscita a filha de Lázaro, estava morta. Quando a filha de Lázaro, a filha de Jairo, Jairo chega perto do Senhor Jesus e fala: Senhor, minha filha morreu. Ele não falou: Senhor, minha filha está doente, não, minha filha morreu. E vão lá, impõem as mãos sobre ela, que ela viverá. Jesus falou assim: não, eu vou. Mas ainda foi interrompido pelaquela mulher do fluxo de sangue. E muitas das vezes a gente lê ali e não presta atenção que o Senhor estava dando grandes ensinos para os seus discípulos, para os apóstolos. E quando o Senhor está ensinando ali para os apóstolos, a missão dele, o que ele veio, resolve o problema da filha de Jairo, aqueles que estavam ali, as carpideiras, aquele pessoal que chorava, contratadas para chorar, zombaram do Senhor. Mas em cada um dos evangelhos, dos 3 evangelhos que cita, mostra de uma maneira. Uma, o Senhor deu a mão, outra, o Senhor só falou: Talita, levanta, e outra, dê comida à criança. Mas o Senhor ressuscitou. Essa é a realidade.
E quando o Senhor ressuscita aquela menina, ele sai dali, voltando para a terra dele. 2 cegos começam a seguir o Senhor e pedindo ao Senhor: Senhor, abra a nossa visão. Somos cegos, não enxergamos. E quantos de nós nos dias de hoje que achamos que enxergamos e não pedimos ao Senhor para abrir os nossos olhos, para entendermos os planos dele para as nossas vidas? Se nós olharmos direitinho, o Senhor esperou entrar em casa. Quando ele entra em casa, ele pergunta para aqueles cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? E aqueles cegos disseram: cremos, acreditamos. O Senhor deu a eles novamente a visão, e agora o Senhor vai comissionar, vai fazer uma lista dos 12 apóstolos, e vai comissionar 2 a 2, para que eles irem e pregassem, fizessem tudo o que eles tinham visto. Dou a vocês autoridade e poder para curar, purificar, expulsar o demônio, o mal da vida das pessoas. Aqueles homens agora estavam preparados, capacitados para irem e cumprirem a ordem do Senhor. Mas o Senhor fala com eles: olha, cada lugar que vocês entrar, não leve nada. Não leve nada. Vocês vão entrar. A casa que te receber, bem, ali vocês fiquem. Vocês vão saudar com a paz, se eles abrirem a porta, você entra. Mas se não saudar com a paz, aquela casa ou aquela cidade, sacuda o pó dos pés, porque a paz vai voltar para vocês e a maldição vai ficar lá. E se você pega esse texto de Isaías aqui, o Senhor começa falando da cidade de Jerusalém. Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam as festas. Acrescentais ao ano as festas. Tudo estava acontecendo normal. Isaías vai falar de Jerusalém: ai de Ariel, ai de ti, cidade amada, cidade do grande rei. O que está acontecendo nas festas, está acontecendo tudo normal. Mas vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo que o mal está vindo. A situação está complicando. E vocês não estão percebendo. Não estão vendo as promessas do Senhor. Aqui, no versículo 18, 17, 18 e 19, está falando do amor de Deus, das bênçãos de Deus. Que apesar do erro, apesar de toda aquela arrogância, Deus não esqueceu de Israel e Ele não esquece de nenhum de nós. Passamos por problemas, passamos por lutas, mas o Senhor nos ama. E Ele vai falar: olha, vocês, no versículo 8, Ele diz assim, ó: será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como o seccioso, que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido, sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra Sião. Olha, ou nós estamos a favor de Deus, ou estamos contra Ele. E a promessa é uma só, que, olha, não vive de sonhos.
Não vive sonhando, porque muitas das vezes, quando a pessoa está com muita fome, ele sonha que está comendo, sonha que está bebendo. Você toma aquele copo de água geladinho, quando der um pouquinho, você acorda, você fala, não tem água nenhuma, não. Assim também é a comida. E Isaías está falando aqui, vocês estão vivendo uma ilusão. Acorda, presta atenção. E quando você chega no versículo 7, versículo 10, diz, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendeu a vossa cabeça, que são os videntes. O Senhor falou assim, agora não tem mais jeito. Vamos deixar os videntes, os profetas, à vontade, de acordo deles, vamos fechar os olhos deles. E o Senhor fechou, largou, deixou de lado. Assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, precisamos clamar que Ele ressuscite a nossa visão. Olha, e essa visão precisa ser ressuscitada, porque a fé não se concentra nas limitações intransponíveis do homem, mas na onipotência absoluta do Senhor Jesus. Se nós olharmos, muitas das vezes a gente olha para pessoas e nós julgamos. Isso daí já não tem mais jeito. Isso daí não tem como. Um cego de nascença, feito era aqueles dois ali de Mateus, a condenação é eminente. Passar o resto da vida na escuridão. Viver, acabar a vida na escuridão, sem oportunidade de nunca ver a luz do sol. Mas eles clamam, ressuscita-me, Senhor. Pela fé, eles veem o impossível. Eles veem coisas que somente a fé consegue fazer. O homem sem Cristo é prisioneiro dos demônios, de suas paixões e do sistema mundano. Quando perdemos a visão do Altíssimo, do Deus soberano, do Deus poderoso, e começamos a viver sem Cristo, nós somos prisioneiros das paixões, nos tornamos os piores cegos, nos tornamos as piores pessoas. O nosso problema, olha, todos preocupam. De que jeito eu vou morrer? A maior preocupação nossa é de que maneira eu vou morrer. Nos preocupamos tanto com a maneira de morrer que muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu podia morrer dormindo, eu podia deitar e quando eu acordar amanhã eu estou morto. Ou nem ver. Outros ainda falam, olha, isso aqui é uma morte tranquila, morreu como um passarinho. Preocupamos com a maneira que morremos. Temos medo de morrer com um tiro, com a facada, com um caminhão passando por cima, um acidente terrível. Temos medo de tudo isso. Medos da morte, quando a nossa preocupação teria que ser com o tipo de ressurreição que nós vamos ressurgir. O jeito de morrer não interessa, importa é como você vai ressurgir novamente. Aonde você vai, qual o destino você vai tomar. A morte, o jeito que vamos morrer, não tem valor nenhum, não interessa. O importante é como vamos ressuscitar, aonde vamos ressuscitar e em que posição ressuscitaremos. Os problemas que vivemos e enfrentamos hoje não pode abalar a nossa fé, não pode abalar a nossa perspectiva, a nossa visão do reino dos céus,
de tudo que aprendemos, de tudo que está escrito, de tudo que ficou para nós, de exemplos, para que por elas a gente alcance a vida eterna. Vai com a sua Bíblia um pouquinho à frente aí, Isaías 35. Que é bom a gente ver os outros textos que vão nos edificando. Isaías 35. É bom estar com duas Bíblias, porque você pega duas versões ao mesmo tempo diferentes. Isaías 35 diz, versículo 4 e 6, do 4 ao 6. Dizei aos turbados de coração, sede forte, não temais, eis que o vosso Deus virá, com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em manancial de águas. Olha, muitas das vezes nós passamos a vida, uma vida seca, uma vida mesquinha, uma vida olhando a nossa própria necessidade, só as nossas necessidades. E muitas das vezes nós só vamos começar a entender a palavra de Deus depois de muitos anos de caminhada. É que os nossos olhos vão começando a serem abertos, que a gente vai começando a ver que quanto mais você valoriza a palavra do Senhor, mais o Senhor vai acrescentando na sua vida, mais o Senhor vai mudando as coisas, vai te mostrando, vai, olha, está se levantando nação contra nação, pessoas contra você, mas eu sou quem te guardo, quem te sustenta. Eu sou o Senhor. Esse povo aqui estava criando ídolos. Quando nós vimos o Isaías 29 ali, se você pegar o texto, você vai ver que aquele povo estava criando ídolos e achando que os ídolos agora eram superior ao verdadeiro Deus. E o Senhor, no versículo 14 de Isaías 29, diz assim, ó. Aliás, vamos ver o versículo 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Quantas pessoas têm tantos versículos da Bíblia decorados, conhecem tantos versículos para todos os assuntos, mas são só versículos decorados, não vivem realmente o que aprenderam. E no versículo 14 ele diz, ó, e continuarei a fazer obras maravilhosas no meio desse povo. Sim, obras maravilhosas. E portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios pereça, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Quando o Senhor está falando aqui, ó, Ele está falando, ó, confia em mim. No meio de toda essa confusão aí, ó, eu vou continuar fazendo uma grande obra na vida daqueles que me temem, na vida daqueles que me servem. Um remanescente sempre tem. Sempre fica um remanescente que é fiel ao Senhor. E o Senhor está falando assim, eu vou fazer uma grande obra na vida de você que me temer, que ficar firme, para que os outros vejam que eu sou o Senhor, eu sou o Criador,
Eu criei os céus, a terra, eu fundei tudo isso aí. Eu sou o Senhor. E ele nos dá um aviso. Avise. Do mesmo jeito que ele enviou aqueles 12 primeiros e falou com eles: olha, antes de vocês percorrer todas as cidades da Judéia e Galiléia, eu volto. Existia, em média, 230 cidades naquela região. Jesus mandou de 2 a 2, ele falou: antes que vocês percorram todas essas cidades, eu volto. Ele estava fazendo uma promessa: façam o que vocês viram eu fazendo. Limpe, cure, purifique, expulse o mal, limpe o leproso, mas anuncie as boas novas aos pobres. Jesus está falando: olha, antes de vocês conseguirem pregar em todas essas cidades, o meu ministério termina. Eu vou para o Pai. Eu vou ficar 3 dias longe de vocês. Mas ao 3º dia eu vou voltar. Eu vou voltar e aí vai ser diferente a coisa. Muitas das vezes nós temos o Senhor Jesus como se o reino dele vai iniciar somente no reino milenar. Mas esquecemos que ele veio a esse mundo, inaugurou um reino, e ele falou assim: olha, é chegada a vós o meu reino. Ele está disponível. Está disponível. Ele inaugurou o reino e voltou para o Pai na hora certa, no momento certo, ele voltou, assentou, e de lá ele está reinando. O Senhor não está esperando o mundo chegar no caos que vai chegar no Apocalipse, para vir o milênio, não. Ele está reinando, ele é o Senhor, ele está sentado. Ele não negociou com Satanás. Ele está com a chave do inferno. A morte, tudo está sob o controle dele. Se nós entendermos que o Senhor está reinando, nós vimos que nós somos uns privilegiados nesse mundo. O Salmo 50 é um dos salmos mais bonitos que eu gosto. Salmo 50, versículo 14 e 15. Quando o salmista Davi vai dizer que ele vai falar assim: ó, como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Reconhecer e agradecer a Deus a tão grande salvação que Ele nos deu. E no versículo 15 ele diz: invoca-me. Quando você agradece a Deus para tão grande salvação, Ele vai te dizer agora: invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós vimos o quanto que Deus é bom. Ele está falando no versículo 14, como sacrifício, oferece a Deus a sua ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha, a vida cristã é uma coisa engraçada e bonita. Nós vimos tantas pessoas fazer voto com o Senhor, fazer votos: não, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer isso. Quando o Senhor está falando assim: olha, não faça sacrifício de tolo, não abra a tua boca impensadamente, não abra a tua boca sem pensar, sem medir as consequências daquilo que você está dizendo, que você está se propondo no seu coração. E enquanto tiver no seu coração e você estiver calado, você não é obrigado a cumprir nada.
Mas uma vez que abriu a boca, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero ser um levita, eu quero ser um pregador, eu quero ser um mensageiro do Senhor. Mas esquece desse versículo aqui, ó. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Cumprir os votos para com o Altíssimo. Não é somente em algumas coisas, não. Tem que ser em todas. Em todas as coisas que você abriu a boca, que você falou, cumpre. E para encerrar, Isaías capítulo 42, versículo 1. Ele vai dizer assim, ó, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá sobre os gentios. Juízo ele promulgará, na outra versão está dizendo, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrado, até que ponha a terra juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que dá respiração ao povo, que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tornarei, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Fique firme na primeira palavra que você recebeu. Nos primeiros ensinamentos que você teve de quem é Jesus. São ensinamentos simples, são os básicos, mas que podem te conduzir à salvação se você não desviar os seus pés dele, se você não procurar conhecer outros caminhos, não começar a criar imagens de esculturas dentro de você, dentro do seu coração. O Senhor está falando, olha, o meu louvor não darei às imagens de escultura. Quais são as imagens que têm povoado a sua mente, o seu coração? Quais têm sido os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos? Tudo isso é como sonhar, feito nós lemos aqui, quando você está com muita fome, com muita sede, e você sonha comendo ou bebendo. Naquele instante do sonho ali, você está saciando a sua fome. Você comeu, você bebeu.
mas você acorda, sua barriga está vazia, roncando do mesmo jeito. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Ele quer que nós entendamos isso, que nós o glorifiquemos por tudo que Ele tem nos dado, nesse mundo tão conturbado que Ele está. E Ele tem nos sustentado, não tem deixado faltar nada. Se você olhar a sua vida, você que é crente fiel, você que tem obedecido a Deus. Olha a situação quando você entrou na pandemia, essa pandemia que aí está. E olhe a sua situação hoje, financeira, sentimental, espiritual. Se ela melhorou, se ela piorou. Com certeza ela melhorou. Se você está com sua vida em ordem com o Senhor, se você está andando nos caminhos do Senhor, se você está acordando de manhã e glorificando o Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, porque Tu és maravilhoso, o Senhor tem me preservado, o Senhor tem ajudado a minha família. Clame ao Senhor pela sua família, apresente os seus entes queridos. Não deixe o inimigo tomar lugar, ganhar espaço na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua vida. O Senhor, quando instruiu os 12 para ir, eles falaram: olha, dou a vocês autoridade. Vocês têm autoridade, mas não faça acordo. Não faça acordo com o ímpio. Não faça acordo. Vocês estão recebendo a palavra de graça a transmita. Faça a obra de um missionário, de um evangelista. Mas faça com ousadia, sem desperdiçar tempo. Não perca tempo com quem não quer nada, porque a poeira dele vai pegar no seu pé. Se você não sacudir a poeira, você vai sair contaminado. E contaminação, quem tira é só o Senhor Jesus. Então não se deixe contaminar pelas coisas que você tem visto, que você tem assistido, que vocês têm visto. Outros falando que estão fazendo sucesso. Olha o sucesso deles, quanto tempo dura. Quanto tempo vai ficar? São coisas passageiras. Mas as que vierem daqui são eternas para a sua vida. E isso ninguém pode tirar de você. Não se preocupe com quem pode matar o seu corpo, com o que possa acontecer com o seu corpo. Se preocupe aonde você vai ressuscitar, de que maneira você vai ressuscitar. A morte não interessa, o importante é a vida eterna no Senhor Jesus, e que o Senhor vos abençoe poderosamente. Dê a vocês sabedoria, discernimento, e que um pouquinho dessas palavras possa ficar nos seus corações, nas suas mentes. Leia o Salmo 50 para vocês verem como que salmo bonito. E mesmo esses textos de Isaías que nós lemos, aonde vai falando de um Israel que errou, que falhou, mas que o Senhor tem uma mão misericordiosa muito grande para eles, que são exemplos para nós. Que hoje nós estamos numa posição, feito o apóstolo Paulo fala, para fazer ciúme neles, para que eles queiram voltar. E que o Senhor vos abençoe poderosamente, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, sabendo separar as coisas que são santas do que não é, para que possamos alcançar a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém?